BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 27 de julho de 2023, estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que movimentam o mercado financeiro num dia de realização. 1,16% de queda no Ibovespa nesse momento, 121.149 pontos, depois daquela virada no sinal que a gente viu ontem ao longo do pregão e muito posterior à divulgação do comunicado e da entrevista de Jerome Powell depois da decisão de política monetária do Federal Reserve. Os mercados que estavam em compasso de espera começaram a se movimentar, os investidores começaram a fazer seus negócios e a bolsa, que estava no movimento de queda, conseguiu recuperar o fôlego e fechar em alta ontem, inclusive quinta alta consecutiva. Mas hoje, o movimento de realização, 1,16 de queda. Petrobras, a principal empresa que está perdendo valor nessa quinta-feira, depois da divulgação do relatório de produção e vendas, visto ali em linha, né, com o esperado pelo mercado, mas alguns pontos acabando chamando a atenção, exportação de petróleo diminuindo, também algumas movimentações em relação a outras linhas ali de produção e de vendas da Petrobras acabaram chamando a atenção e isso pesando, né, nessa movimentação da ação nesse momento, que cai mais de 3,5%. E num cenário em que a Vale também cai, 1,76%, é meio que natural que haja também a queda do Ibovespa, já que as duas empresas fazem a maior movimentação, né, tem um maior peso no índice. Bom, além disso, o que a gente tem? A gente tem um dia bastante importante, justamente porque é o pós-Fed, né? Todo mundo reprecificando, entendendo melhor, esmiuçando um pouco melhor o discurso de Jerome Powell, considerado até mesmo dovish por muitos atores do mercado. E, claro, um dia onde o Banco Central Europeu também fez a divulgação da sua política monetária, elevou o juro pela 9ª vez consecutiva, levando também o juro a um patamar mais restritivo em 22 anos, a exemplo do que aconteceu com o Fed, 22 anos da máxima, né, desse juro, de onde estamos hoje, e também alguns atores do mercado reprecificando e entendendo o que está acontecendo lá na zona do euro. Claro que também teve uma percepção do mercado, que o discurso de Christine Lagarde hoje acabou sendo um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, dando esse entendimento de que vai continuar, sim, monitorando a inflação, tentando trazer a inflação para a meta, mas, né, monitorando dado a dado, sem contratar novas altas. Talvez, né, já tenha chegado no pico, talvez, mas claro que os dados vão ser utilizados ali pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu para tomar as próximas decisões nas próximas reuniões, justamente porque tem um cenário, né, de desaceleração econômica lá na zona do euro que acaba contribuindo para essa situação. Saindo da zona do euro, voltando para os Estados Unidos, além do discurso de Jerome Powell, além de novas falas, inclusive de Jerome Powell, nessa quinta-feira, a gente teve os dados do PIB, mostrando cada vez mais a resiliência da economia americana. Era esperado 1,8% de alta no segundo trimestre e veio 2,4%, sinalizando aí que a economia americana, com a economia americana, não se brinca porque lá as coisas são brutas. Além disso, aqui no Brasil, a gente continua monitorando o ambiente econômico, continua repercutindo toda a revisão de rating pela agência Fitch e também monitorando os próximos passos da política monetária, né? Ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, falando a respeito da possibilidade de queda um pouco mais aprofundada do juro, também colaborando com esse ambiente. Dado importante, CAGED, dados de emprego, 157.198 vagas abertas no mês passado, no mês de junho. 1.023.540 vagas abertas ao longo agora de 2023. Um mercado de trabalho voltando a aquecer, bastante aquecido aqui no Brasil. O setor de serviços foi o que mais contratou, 76.420 vagas.
Enfim, bastante importante, um dado interessante que a gente vai começar o nosso BMC Market repercutindo aqui com os comentaristas, com o time que já está totalmente preparado para esse início de bate-papo. Agora, 2 horas e 38 minutos, Marcos Saravalli e Alexandre Cabral já por aqui para essa nossa conversa. Senhores, muito boa tarde, Saravalli. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, boa tarde a todos. Boa tarde, Cabral, tudo em ordem? Boa tarde, beleza, graças a Deus. Então tá bom, sem falar de A Mengão é massacre, né? Sem falar A gente se dá luxo de perder pênalti e massacra. É isso. Né? Final Flamengo e Corinthians, eu acho que São Paulo ainda vira. Final Flamengo e São Paulo. Aí eu tenho medo do Dorival, eu acho ele muito bom. Eu tava esperando que fosse Corinthians e Flamengo para eu partir pro tudo ou nada, sabe? Tentar reaver um almoço que eu perdi faz um tempo atrás. Ele perdeu na Copa do Brasil do ano passado. Então, eu tô devendo o almoço faz um ano. Você tá no loss. Tô rolando a dívida, Saravalli. Dobra a aposta. Ou zera, ou ninguém deve ninguém, ou ele me deve 2 almoços. Vai dever 2. Chega dobrado, é tudo ou nada. A gente não pode falar isso, ô Cabral, senão a gente já vai ter a taxa de 30%, já que a gente está fazendo uma aposta esportiva. Já fica a dica. Vamos falar do CAGED, 157 mil vagas, hein? Deixa eu abrir o Excel aqui. Mercado de trabalho que está trazendo inspiração aqui pro Brasil, hein? Mais de 1 milhão de vagas abertas desde o começo do ano, mostrando aí, né, uma melhora nesse ambiente econômico brasileiro. Ô, Cabral, o que você anotou aqui dessa... Anotei que anotei ao vivo, literalmente. Você estava começando o programa, estava saindo o dado. O que você anotou então aí? Vamos lá. Um bom número, mas o que é o mundo perfeito para você comparar dados? A mesma base. E como eu comparo dados com a mesma base? Se você tem economia com meses diferentes, é legal comparar com junho de 22, com junho de 21, porque junho tem sua característica própria. Final de férias escolares, então você pode ter uma pequena demissão no setor educacional de emprego temporário, já que julho não vai ter muita gente em escola, vai ser só creche ou pessoal que fica mais de tempo integral. Então você tem algumas mudanças. Então, ano passado, nesse mesmo período, tinha sido contratado... Peraí que o próprio mudou o site. 285 mil pessoas. E agora 157 mil. Então, uma diminuição de 130 mil. Mas é uma diminuição que não é uma coisa tão desesperadora. Porque a gente estava narrando a ideia de um clima muito pior. Para vocês terem ideia de grandes contas, que como o CAGED é dividido, dessas grandes contas... nós tivemos queda considerável apenas no setor de educação. 4.485 pessoas foram demitidas no setor de educação durante o mês de junho. Foi aquela história que eu falei. Minhas filhas estão de férias desde o dia 28 de junho, eu acho, 29. Não foi 30, foi 1 ou 2 dias antes. Então, se tinha alguém temporário para ajudar a professora, não precisa dela em julho. Então... demite. Então, isso é comum. Contratar em fevereiro, contratar em agosto, demitir em junho e demitir em dezembro. Porque como eu tenho a possibilidade da reforma trabalhista ter aquele emprego temporário, é barato para as escolas em geral. Educação é em geral, tá? É graduação, é pós, não é só escola dos seus filhos pequenos, é qualquer uma. Então, foi o único setor que demitiu, de ponta a ponta. Para não dizer que não teve um outro setor que demitiu, empregadas domésticas tiveram 7 demissões em junho. 7, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foram os únicos 2 setores que demitiram durante o mês. Teve gente com contratação fraca? Teve setor que contratou 40 pessoas. Aí você vai ver quem lidera. Quem está liderando? Serviços. Serviços contratou 76 mil pessoas com destaque para atividades administrativas e serviços complementares com 32 mil. Aí vai naquele mistério que a gente debateu no outro programa que eu digo, há um mês atrás, quando saiu o CAGED. Construção civil. Pô, se construção civil está empacando, 21 mil pessoas contratadas. Uhum. É gente, hein? É gente pra cá. Foi 33 mil no outro, ou 32, 30 alguma coisa.
E agora mais 20. Para ter ideia, no ano, 170 mil pessoas foram contratadas na construção civil, tendo todos os meses positivos. Aí continua aquele nosso debate do programa de um mês atrás. Será que foi um apartamento, casa, shopping vendido que agora está em período de construção? Será que isso vai ter para ano que vem? Que esses juros a 13 e pouco, agora a venda está sendo menor? Então esse é um debate até para te perguntar que as cores MRVs da vida estão falando, entendeu? A indústria de transformação, também veio um número bom. O que é a indústria de transformação? É aquela que produz algo para você utilizar. Exemplo prático, produz a câmera para a BMC utilizar, produz o forno da padaria para o seu Manuel fazer o pão, produz a máquina de secar unha para a Dona Maria lá no salão dela. Então, indústria de transformação, 9.800 pessoas. Essa perdeu força? Perdeu, mas não está zerando. Não está tendo demissão. Então, a economia brasileira, apesar de estar meio que patinando em alguns dados, está um dado difusos ainda. E o setor de família ainda está um setor forte, tá? Então, esse é o primeiro resumo de Caged. Deixa eu só olhar umas outras tabelas, mas como eu vou olhar, eu vou ficar mudo. Aí eu passo para Saravalho e volta para mim. A gente Então, vamos ter PIB positivo no segundo trimestre? Não sei porque você pega aquele dado do IBCBR que assustou pra caramba, né? Eu tava de férias, foi quanto o Foi IBCBR? semana passada. Então, foi -2, vocês Menos lembram 2. que eu tava de férias? Foi -2 de crescimento. -2, então. Esse IBCBR e o FGV confirmou também. 1 ou 2 dias depois saiu a prévia do PIB da FGV, Também. que também veio muito ruim. Então, esses dados você fica meio tonto, né? E aí, quem tá falando a verdade? É que nem dado americano. Você vê um PIB bobando, o desemprego caindo, a inflação também. Aí você pega o teu manual de economia e rasga. Porque a economia americana bombando, controlando a inflação. Aí você fala, cara, tudo que eu estudei na vida não está acontecendo, meu irmão. Saravalli, porque vou repassar a pergunta do Cabral, né? Se Eu vou responder tá tendo e já devolvo com uma outra pergunta. essa pujança aí no setor de construção, olhando para as companhias, o que elas têm relatado, né, em prévias operacionais, demonstra esse crescimento, porque as prévias vieram muito bem, né? Várias construtoras trazendo números importantes, números bons, né, das suas prévias operacionais do segundo trimestre. Colaboram esses dados, batem os dados de emprego melhor, ou seja, né, mais construção, mais pessoas trabalhando, erguendo, né, novos empreendimentos, e o dado casa com as prévias operacionais dessa melhora no ambiente também para construtoras. Eu acho que um dado que corrobora muito com esse cenário é o dado que a gente acabou de ver essa semana de confiança do consumidor, né? Confiança do consumidor, principalmente em relação às expectativas, né? E como a gente viu nos dados micro aqui, vamos dizer assim, das empresas listadas, já publicaram suas prévias operações no segundo trimestre, tem sido surpreendente, assim. Então, o que eles colocam de lançamentos, o que a gente viu nesse segundo trimestre, o grande dado positivo das companhias, lembra que a gente falou aqui, não só as vendas, mas principalmente a velocidade dessas vendas. Então, corrobora muito com o consumidor. Eu falo assim, pô, eu tenho a chance de perder esse emprego? Não. Nos próximos 6 meses, 1 ano, talvez eu até tenha alguma promoção, aumento do salário. Então, eu vou tomar uma dívida de financiamento imobiliário, eu vou comprar meu apartamento. Então, eu acho que o grande dado que acho que corrobora com todos esses 3 fatores, né? Vendas, lançamentos, vendas das construtoras, velocidade de vendas, mas muito em cima da confiança do consumidor. O consumidor está mais confiante, talvez a situação atual para de piorar, pode ser que não melhore tanto, mas para de piorar, mas a confiança do consumidor com expectativa positiva, eu falo, vou voltar para meu apartamento, para minha casa própria. E aí também vai muito em linha com essa questão do lançando e vendendo muito rápido. E aí você tem que fazer o quê? Tem que colocar o mais rápido possível de pé esse apartamento, esse prédio. E confiança do consumidor é dívida longa. Confiança do consumidor não muda a tua ida ao restaurante, ao McDonald's ou ao shopping. Mas a confiança do consumidor muda o ato de assumir ou não a prestação. Essa Por isso que é bom pro setor. assumir ou não prestação, confiança do consumidor, construtora, também tem o componente de queda de taxa de juros. Para assumir um financiamento imobiliário, por exemplo, que daqui a pouco podem as taxas caírem, pode estar um ambiente um pouco mais favorável para tomar essa dívida de mais longo prazo, isso também mexe com as construtoras. Com certeza. O consumidor vai colocando isso no cenário, nas projeções. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Cabral, se
Nos Estados Unidos a gente olha muito para payroll para ver projeção de juros. Aqui, CAGED afeta a decisão de juros na semana que vem? Afeta, mas afeta mais lento, não é tão cultural. Afeta, vamos lá, vamos dividir em duas partes. Na pauta? Ele colocou muito na pauta no primeiro semestre, colocou muito, na verdade, no primeiro tri. No primeiro tri ele colocou muito, ó, emprego está contratando acima do esperado, a economia está forte. Ano passado ele falou então pra caramba no segundo semestre. Muita gente sendo contratada, isso pode ser inflação de serviços. Eu e o Gani e o Felipe falamos várias vezes isso daqui. Ele meio que abafou essa história. Ele fala assim, no segundo ou terceiro parágrafo, ele fala uma linha rápida, que a economia ainda continua resiliente, ainda continua forte, mas não é mais a preocupação. Então eu acho que põe preço no setor de serviços, mas eu acho que a inflação já meio que absorveu esse valor, que nem está acontecendo nos Estados Unidos. A economia está bombando, o setor de serviços está bombando e eles estão começando a controlar a inflação. Então ele já deu muito mais peso para essa informação, somente que os números ano passado eram 200, 300 mil. Agora a gente fala entre 150 e 200. Agora o peso ele ainda dá, mas é uma ou duas linhas. Antes chegava quase um parágrafo dele falando sobre isso. Mas eu vou fazer já a segunda pergunta já. Manda ver. Mas você acha que pode ter, porque se a gente pegar o acumulado, tá sendo, exagerando aqui, a gente tem acumulado ano passado 1 em 300, 1 em 400, contra mais ou menos 1 acumulado esse ano. Você pode falar assim, pô, então, mas talvez tenha a sinalização da economia começar, olhando para o CAGED ter um ritmo menor de crescimento e ele olhar para o lado do copo meio cheio? Ele olha para o lado do copo meio cheio, porque como você está contratando menos, está acontecendo que ele gostaria é pesado, né? Mas a reação da decisão dele, a economia pode até crescer, mas numa força bem menor. Isso. E só um dado curioso, o mês de junho foi o terceiro mês de maior contratação de salário médio. Em janeiro, o salário médio de contratação foi 2.057, em abril 2020 e em junho 2015. Tudo já atualizado pela inflação, tá? Então não tem problema. Mas qual é o poder de compra em janeiro e junho? Não. Tudo isso já se falando no mundo de hoje. Então, isso seria preocupante. Mas como é entre 100 e 200, e ele meio que abafou essa história, então eu acho que isso afeta muito mais Magazine Luiza e Via do que a decisão do Banco Central. Agora, hoje CAGED, amanhã PNAD contínua. E aí a gente tem visto até um alinhamento, né, dos dados, não necessariamente aquele descasamento que aconteceu em alguns momentos anteriores que a gente sempre se perguntava, né, sobre metodologia e tudo mais, porque que eles não se conversavam. E o que me recorda também que o IBGE da PNAD contínua agora está tendo uma mudança na sua gestão. Isso pode impactar de alguma maneira para vocês, essa divulgação dos dados, ou até confiabilidade ou transparência dos dados? Ou vamos deixar as coisas acontecerem para ver qual é que é? Então vamos lá. Primeiro, PNAD contínua que sai amanhã. Vamos, aquele negócio que eu falei contigo no WhatsApp logo quando sai o número. A gente tem que tomar um pequeno cuidado, que a última PNAD contínua, eu não sei se foi uma pequena queda ou alta, eu sei que foi pequeno em relação ao anterior. Aí você vai ver o número por dentro, essa queda foi queda. Foi menos pessoas desempregadas. A quantidade menor de pessoas desempregadas no relatório divulgado no mês anterior, no mês passado, foi que pessoas desistiram de trabalhar e não pessoas que foram mais contratadas. Então, só tomar cuidado amanhã de manhã, quando vier a manchete principal. A PNAD contínua veio em 8, veio em 9. Cuidado, olha o número por dentro, compara com o anterior para ver se não é o mesmo caso. Segundo, qual é o medo do mercado? O medo do mercado é que ele já foi presidente do IPEA. Eu esqueci o primeiro nome dele. Márcio Postman. O Postman. Ele já foi presidente do IPEA. E vários outros institutos. Mas no IPEA ele começou a mudar o estilo dos textos e das pesquisas que eram feitas. Então, qual é o receio do mercado? Que ele proponha coisas que ele tem poder para propor, mas num time meio estranho, do tipo, vamos mudar o tipo de coleta do IPCA? Não que vai deixar de ser 30 dias, o modo de vai ser feito, mas sei lá, em vez do arroz ter peso de 1, ele passa a ter peso de meio. Um dado curioso, em vez de a gasolina ter peso de 2, passa a ter peso de 7 ou de 0,1.
Então, o medo do mercado é a manipulação, não no sentido de o feijão subiu 10. Não, põe na planilha que subiu 3. Apaga essa porra aí. Eu acho que vai ser no medo do mercado é mudar composições de alguns relatórios em um momento de briga com o BC, uma briga do governo com o BC. Se você me falar, olha, eu vou mudar daqui a 6 meses, vamos botar em consulta pública, economistas, vamos debater se IPCA poderia ser melhorado? Eu não vejo nada demais isso acontecer. Então, vamos lá. Pô, tá dando muito peso para, sei lá, carne seca. Pô, quase ninguém come. Isso é regional de Nordeste. Então, em relação ao Nordeste, ao tamanho do Brasil, o consumo é menor. Vamos tirar o peso? Mas isso é um debate público. O medo do mercado é que ele faz que nem ele fez no IPEA. Calado, sem muito alarde, ele mudando coisas que pode, principalmente se mudar IPCA, numa confusão com o Banco Central, pode dar a entender a inflação menor, tá? Então, mas se for um discurso, debate público, chamar economista de outros países, chamar com experiência, muda a composição do IPCA, eu não vejo nada demais. Só que o medo é que isso não aconteça. Saravalli quer fazer tecer algum comentário? Não, o difícil pro mercado, principalmente, é que você não tem base, né, para comparar. Você começa a comparar banana com melão, né? Começa a comparar coisas e não adianta fazer o ajuste também, né? Vou comparar agora com o ajuste em relação ao anterior, mas se o Banco Central usa só um indicador, né, só o IPCA, então por mais que ele mude, você vai ter que começar a comparar coisas diferentes. É difícil essa comparação quando tem mudança. Mas e quando tem mudança, o que os BGEs da vida fazem? Divulga duas? Ele divulga o novo e de tempo em tempo ele vai divulgando o novo para trás. Ele vai recalculando. Porque como ele tem a base de dados, a não ser que por acaso do nada entre copo da BMC da inflação. Aí ele não tem base para trás porque ele nunca recolheu copos de dados. Mas ele tem preço. O preço não muda. O que pode mudar é a composição daquele produto que está ali. Quando muda a composição daquele produto, o que é muito comum os estatísticos fazerem? Divulga um novo a partir de agora. O problema é que esse não vai se falar com esse anterior. Ou às vezes ele divulga 3 seguidos, 2 velhos e um novo, e ele vai fazendo assim. O problema é que até você ter essa série histórica, às vezes demora anos. Ô Cabral, essa mudança de metodologia pode impactar, por exemplo, num núcleo de inflação? Pode. Pode impactar num serviço. IPCA que você tem aplicado, na NTNB. Porque a tua NTNB não rende IPCA mais uma taxa? Sim. Se o IPCA mudar a sua composição, dependendo do que mudar, o teu rendimento pode fugir mais ainda da realidade do que é hoje. Além disso, pode fugir da tua pergunta, pode mudar núcleo, pode mudar serviço, ele pode achar que por algum motivo a avião é classe alta. Se a avião é classe alta, ela sai do serviço. Aí, inflação de serviço, que tem uma volatilidade muito grande devido ao setor de aviação, ele expurga, ele arranca. Então, o meu medo do mercado é isso, é que ele passe a utilizar... Não é a crença dele dar canetada na variação, mas mudar o IPCA de um modo que ele já temos dificuldade de interpretar o IPCA. Então, por exemplo, a fralda, mundo real hoje, dia 27 de julho. A fralda já está na tua inflação, não está na minha. Ainda está na tua? Está na minha. Está na tua? Ela ainda está usando, né? Mas na tua está usando mais do que a dele. Então, a fralda da tua inflação não é a minha. Nenhum dos 3 hoje tem inflação de faculdade. Então a composição já é complexa. Se ele ainda resolver tumultuar isso mais sem debate, aí o mercado perde descrença da inflação. Aí vai começar, será que vai estar correto o PNAD? Será que vai estar correto setor de serviços? Varejo? Setor industrial? Aí vai começar a se desconfiar de tudo, né? Eu perguntei porque a grande discussão hoje para a queda de juros é a inflação de serviço ainda está resiliente, o núcleo de inflação ainda está resiliente. Sim, pode mudar. Então tem toda essa discussão para o Banco Central ser parcimonioso e cauteloso, e aí se muda, de repente, uma metodologia, o Banco Central pode ou avançar o sinal ou retroceder mais ainda, né? E aí tira um pouco dessa... capacidade de fazer essa interpretação. Sim. Né? E aí fica meio Sim, complicado. aí ele vai ter que seguir aquilo que ele tem. Mesmo que ele sabendo que virou meio bumba, meio boi. Que ele tem que se explicar via IPCA. Isso é a função do BC. Lá atrás era IGPM, Armínio Fraga com Gustavo Franco mudaram para IPCA. Então, e aí? O que faz? Se é aquilo que está ali, mas não é correto, mas eu não tenho outro. E o Banco Central vai calcular a inflação? Calcular a inflação é caro. Outro dia eu estava vendo, acho que é R$1 milhão e poucos por mês.
para calcular o IPCA. Porque, pô, é uma pregada de técnico na rua, isso no mundo sem Covid, tá? Vai para a rua, pesquisa, é caro um cálculo de IPCA. Perfeito. Ô Cabral, aproveitando esses poucos minutos que nos restam, e você estava falando sobre alguns títulos, né, atrelados ao IPCA, não necessariamente que esse seja, mas teve leilão do Tesouro hoje. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Que a gente teve aí de saldo, né, desse leilão de NTNF nessa Então vamos lá, foram 2 leilões, eu vou assumir. A NTNF eu fiz, a LTN quando eu comecei a preparar, tocou o telefone lá em casa, eu fui ver o negócio, outro, acabei não terminando de vir para cá. Então, LTN eu não terminei. NTNF foi bem legal, sabia? Bem legal, mas com alguns detalhes. Vamos lá. O que eu botei até no Twitter como sentimentos mistos. Então, vamos entender o que eu quero dizer com sentimentos mistos. Nós temos o tradicional janeiro 29 e janeiro 33. O janeiro 29, a taxa que tinha subido semana passada voltou a cair. Mas ainda está longe da mínima. Então, assim, é uma coisa boa, porque teve queda de taxa, mas ainda está longe da mínima, então não é para se comemorar tão grande. Agora, janeiro 33, a inclinação deu uma boa piorada, tá? Esse título voltou a namorar 11% e ele não trabalhava próximo de 11% tem muito tempo. Então, já tem, eu acho que uns 2 meses que ele está trabalhando abaixo de 11 e próximo do resultado que saiu hoje, que é 10,98, foi no final de junho. Que ele ficou patinando 98, 99, 98, 99 em junho. Então, a notícia boa é que foi um volume razoável, a notícia boa é que a ponta curta caiu a taxa e a notícia ruim é que a ponta longa subiu a taxa e subiu bem com o que se esperava do leilão. O título estava precificado hoje de manhã a 10,82 e saiu a 10,98. Isso é uma diferença grande para 10 anos. Se você botar 0,17 na ponta do lápis aí, vai dar uma boa grana de diferença. Então, o que é bom? O que eu posso absorver de bom nesse leilão? 3 bi de volume, quer dizer, gringo aplicando no Brasil. Gringo vindo para o Brasil comprar. Gringo ainda continua tendo a metade desse título. Então, provavelmente, 1 bi, 200, 1 bi, 100 no mínimo aí é de gringo. Notícia boa número 2, janeiro 29 perdeu taxa, diminuiu taxa, mas ainda está longe da queda, do número menor. E a notícia ruim é que a ponta mais longa a taxa subiu demais, ok? Conversando com algumas pessoas, eles falaram que a janeiro 33 subiu demais, é porque devido ao PIB americano hoje ter vindo um pouco mais forte do que o esperado, fez com que a curva longa dos Estados Unidos subisse. Aí eles acabaram transferindo esse prêmio para o Brasil. Chegaram para o Tesouro eletronicamente, ó, ou você me dá isso ou ficou aqui fora aplicando. Mas no geral, bom, 3 bi é grana, pô. A gente cansou de falar no passado 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões. Agora a gente fala em 3 bi, 5 bi o tempo todo. Então foi muito bom, Lila. Muito bom do que eu digo. Um papel bom e o outro papel com uma mensagem que eu acho que está mais associado lá fora do que aqui, tá? Perfeito, Alexandre Cabral. Algum comentário? Não, só ficou uma dúvida se na inflação de quem calcula o IPCA também está a inflação está passando por dentro do cálculo do IPCA. Vocês entenderam a minha pergunta? Não, nada. Só a palavra IPCA, mais nada. Só inflação. Como você falou que é muito caro, né? Essas pessoas, né? Também pode ser gerar Esse é inflação. custo do IBGE, né? Se esse custo do IBGE também está na componente. Não, porque IPCA não tem custo de mão de obra, né? Tem diretamente, mas não total. Tem diretamente no custo. Perguntar aí, o peixe está mais caro esse mês que o mês passado? Tá, por quê? Ah, porque aumentou o custo de frete. Então eu estou cobrando R$10 o quilo no passado 8. Então tá indiretamente, tá. Mas não diretamente. Né? Ele mesmo está gerando o próprio custo. Né? É isso aí. No IPCA. Senhores, vamos para um rápido intervalo. Agora, 3 horas e 2 minutos, a gente vai para uma pausa, vai para um break. Daqui a pouquinho a gente está de volta, trazendo mais repercussões, trazendo mais assuntos importantes aqui que estão movimentando o mercado financeiro nessa quinta-feira. Você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência. Continue com a gente. O intervalo é rapidinho.
Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui no BMC Market, ao vivo, agora 3 horas e 5 minutos, a gente continuando repercutindo os principais destaques do mercado financeiro, tudo que está mexendo, inclusive, com várias expectativas, porque desde ontem a gente falava a respeito da decisão de política monetária do Banco Central americano, Federal Reserve, que elevou em 0,25 ponto percentual a taxa de juros, e aí Jerome Powell deu sua entrevista, fez seu comunicado, teve um tom tido ali pelo mercado um pouco mais dovish, e hoje a expectativa era pela divulgação da política monetária na zona do euro. Inclusive, trazer para o debate aqui essa elevação de 0,25 pelo Banco Central Europeu, as falas também de Christine Lagarde, me pareceu muito alinhadas também com o que falou o Jerome Powell, né? O foco é a inflação, trazer a inflação para a meta, os dados serão muito importantes daqui para frente. Não dá para falar que se vai pausar, não dá para falar que vai aumentar, tudo vai depender dos próximos dados que vierem. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a economia, muitas economias europeias, estão bastante desaceleradas. A gente comentou, inclusive, recentemente os PIBs, os PMIs, alguns dados de confiança na Alemanha, principalmente, que é a economia mais forte lá da zona do euro. E se esse cenário de desaceleração permanece e o Banco Central Europeu segue nesse aperto monetário, pode trazer umas consequências problemáticas para os países de lá, hein, Cabral? Pode. Eu vou dar um dado a mais e vou te responder. Vamos lá. E ela ainda falou o seguinte, olha, uma coisa que está me preocupando muito é o subsídio do petróleo que está tendo em alguns países. Foi uma das últimas falas dela no discurso lá. O subsídio do petróleo, se os governos resolverem tirar, eu não posso proibir isso pode afetar a política monetária. Então, o que ela está querendo dizer? Olha, eu tenho países soltos, você pega o coração da Europa, que é a Alemanha, está com PIB ruim,
Tá com o PMI com esperança não muito boa. Você vê números aqui, ó. Cadê? Putz, só porque eu tô com pressa eu não vou achar. Mas você pegou aqui, ó. PIB da Alemanha Industrial. PMI, perdão, da Alemanha Industrial. 38,8 a prévia de julho. O Instituto que calcula o PMI já fala em desemprego não assim desprezível do setor industrial alemão. Cliente está com medo de comprar, diminuição de estoque, aumento de inflação em juros e novas exportações. Diminuição de novas exportações. Mas olha o detalhe, aumento de inflação e de juros. O que é BCE? Juros. Então você pega o BCE subindo juros, você ferra a Alemanha, que você ferra o consumidor da indústria. Você pega números da Grécia, também não estão vindo tão bem. Então você pega a França, é o que está melhorzinho ali em divulgação de dados. A Espanha hoje divulgou um desemprego de 12%. 12%. No Brasil a gente está em 8, já não é bom, 12. Imagina, 12 para primeiro mundo é muita coisa, 11,6, vai, 11,8, quase 12%. Seja 11, é bastante. É muita coisa. Então, é tipo de coisa que, pô, eu vou falar eternamente isso. Eu não queria ser a Lagarde, porque ela resolve o problema de um país e afunda de uma pregada. Então, isso é bem preocupante. Só que eu achei o discurso dela mais duro do que o do Powell. O do Powell, se você for ver as frases, é um discurso data dependente, vamos ver o que vai sair nos próximos 10, 20 dias aí. Até lá ele até citou uma coisa que a gente fez aqui. Lembra que nós fizemos 6 focos, 2 IPCA? Eu falo, até o Paulo assiste a gente, meu. É brincadeira, é botar tradutor e ver o programa. 2 payroll, 2 inflação. Ele falou isso, só que eu não lembro agora de cor. Não, foi mas ele falou payroll, isso. 2 inflações e custo de trabalho também. Então, o cara assiste a gente, mano. Não tenho dúvida. Qual a dúvida? Cada vez é menos, cada vez é menor a minha dúvida. Então, ele falou data dependente, ok, os dois estão data, mas eu senti o tom dela mais preocupado do que o dele. Eu senti o tom dela, assim, mais receoso, mais cara que vai ter uma alta mesmo do que o discurso dele, tá? Mas os dois a mesma coisa, data dependente, só que ela tem um problema, né? Ela tem que olhar não só para euro como um todo, ela tem que ver coisas isoladas para ver se precisa recomprar título de um lado, do outro. Os Estados Unidos só olha para um país, né? Você acha que essa cautela maior da Lagarde é porque ela está com um problema bem grande no quintal dela ali, chamado Rússia e Ucrânia? Também. Porque para o Powell também trazer a inflação, ele faz os movimentos dele ali, economia, tal, mercado de trabalho. Não tem ninguém dando tiro interno, de paz. Ele se segura. Agora, a Lagarde tem já essa heterogeneidade dos países que você comentou, ainda tem Rússia e Ucrânia para controlar e fora energia e tudo mais. O problema interno na França, né? Também. O problema interno na França, a faixa turista. O problema interno na França, a faixa comércio. Quer dizer, então esse problema interno, você não tem nada disso nos Estados Unidos. Inclusive, nada, zero. Eu estava lendo uma reportagem, acho que, se não me engano, terça ou segunda-feira, que no pós-Covid era esperado que os turistas chineses crescessem, né, o número de viagens, e a Europa sempre foi um destino muito importante do turismo chinês. E os chineses não estão fazendo esse movimento, eles estão viajando internamente na China, gastando dinheiro na China, deixando dinheiro na China. Não estão fazendo esse movimento que acaba também atrapalhando um pouco desse crescimento econômico da Europa. Se por um lado acaba também não ajudando na inflação, mas também não ajuda no crescimento, né? E esse movimento também tem frustrado um pouco dos planos da Europa. Porque eles estão na Itália, mas pra gente que não tá acostumado aí, diz que é chinês pra caramba. Mas pra quem já tá lá há muito tempo, diz que eles estão menores. Né? Pouco, né? E eles não pisaram nos Estados Unidos. Eu tava falando com o Fábio hoje de manhã. Ele falou, saí esse final de semana com família. Ontem foi aniversário de casamento com minha esposa. Locais tradicionais de verão, que a gente sempre vê muito chinês, eu não tô vendo nenhum. Então nos Estados Unidos a gente não pisar. Falou, curioso que tá tendo muito russo. Ele fala isso toda hora, tá lotado de russos nos Estados Unidos. Então, só para complementar... Porque sobrou os russos com grana, estão fugindo para curtir. Mas a gente já... Eu lembro que eu trouxe aqui já no gráfico de sexta-feira, tem alguns países da Europa, da região, que dependem muito, né, do turismo, no PIB. Uma parcela muito relevante. Então, eu lembro que esse ano a gente estava falando que a China ia ser o
motor do crescimento e está sendo a decepção, automaticamente a decepção no turismo, automaticamente decepção. Então acho que talvez para a Europa seja, acho que talvez o tudo de pior para eles, né? Os Estados Unidos estão falando assim, pô, talvez tenha uma desinflação, não tenha mais recessão, na Europa seja o inverso, né? A inflação persiste alta, mas com um possível cenário de uma economia muito mais fraca. Então o desafio parece ser muito maior e depende muito de externo, né? E acho que até nesse movimento também começa a Europa a bater o desespero e tem que se relacionar de volta com a América Latina. Então, assim, existe o trabalho do governo atual, mas também existe uma coincidência que a Europa vai ter que começar a reativar sua economia com outros relacionamentos, né? Não dá para relacionar mais com a China, né? A China também acelerou muito, mas vou começar a olhar para o Brasil e para a América Latina para ter um melhor relacionamento, para ver se consegue empurrar um pouco a economia deles. E qual é o problema disso? Eles têm um discurso ESG muito forte. E não é culturalmente ESG uma coisa de discurso, pelo menos na América Latina. E aí? Tanto é que Lula está com problema com o Macron. Que eles fizeram vários pré-acordos de boca, chegou no Congresso e falou: vai passar isso não, mano. Tá doidão? Tá maluco? Então tudo que Macron acordou com boca com Lula está sendo rasgado pelo Congresso francês. Por causa desse discurso ESG. Então eles vão ter que ceder para isso. Se não ficar com papo cabeça até para comércio exterior, ferrou tudo. Ferrou tudo, tadinha. Eu não queria ser Lagarde não, mano. Então, no fim das contas, esse movimento todo da Europa pode favorecer o acordo do Mercosul. Até pode, mas o problema é convencer Congresso, né? Sim. Que Congresso não é o Macron da vida, né? Mas acho que se depender deles da mão do vetor inverso é a solução, é a alternativa para crescimento econômico. Senão eles não tem mais aonde recorrer. Em termos de crescimento, estão praticamente isolados, né? Vai depender de quem. Crescimento, turismo chinês não tem, Rússia. Estão brigados. Estão brigados. África, ok, mas não é essa potência toda, é América Latina. Destaque Brasil, Chile, México, Colômbia. Ô Cabral, aí colocando em paralelo, né? Você comentou que acredita que o discurso da Lagarde tenha sido um pouco mais duro que o discurso do Jerome Powell, mas mesmo assim, talvez sinalizando um pico de juros aí. No máximo que pode acontecer, se as coisas estiverem mais constantes no cenário atual, é um aperto um pouquinho mais de 0,25, né? Nada também tão agressivo quanto o que já passou, o que já ficou para trás. Nessa perspectiva, né? Olhando para a Europa e Estados Unidos nesse contexto aí, é difícil trazer, pelo menos num horizonte curto de tempo, a inflação para perto da meta, né? Segue bastante forte toda essa perspectiva inflacionária. Como que controla, né? Mantendo a taxa de juros mais alta, sem apertar, deixa por um tempo maior, deixa por um tempo indefinido, sem talvez na reunião seguinte, vamos continuar vendo dado. Até a próxima reunião tem mais 2 payroll, mais... o que ele pode falar, igual por exemplo... que deixou de agosto do ano passado até agora a possibilidade de... Não, deixou flat, né? O juro isso provavelmente. Tanto é que o que o diretor do Paulo falou ontem? Juro assim? Corte de juros somente em 2024, mas ainda será algo para começar o debate. Então ele deu a entender o seguinte: Estados Unidos, esquece aí, segundo tri para frente. E o mercado já estava comprando março ontem, né? Março. Eu não vi hoje. Hoje de manhã estava março também. Agora, falar a verdade, já vou até procurar aqui. Mas estava maio ontem, hoje já era março. Tá março ainda. Tá maio agora, para cair. Maio, então é segundo tri. A janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Passou de primeiro então, segundo tri. Então ele falou, vamos manter alto. E por que isso subiu hoje? PIB americano também, né? Os caras estão a máquina, mano. Estão a máquina. Depois, quando a gente conversar sobre PIB americano, tem um dado que saiu dentro do PIB que me deixou completamente assustado, mano. Assustado pro lado bom, mas assustado. Então é isso. Então ele fala em corte só do que vem. Ela nem fala em corte. Pelo menos eu não vi. Pode até ter falado. Não vou dizer que ela não falou. Não, ela não falou. Mas eu não escutei. Ela deixou aberta a possibilidade ou alta ou manutenção. Não falou nada de corte e não falou nem projeção de corte. Falou que vai deixar restritivo até trazer inflação para a meta. É a perspectiva.
Então significa que é aquele a lá Robertinho, 1 ano, 8 meses, 1 ano de taxa da Lua. É o que ela fala mais da inflação, né? Ela fala de vez do juros, ela fala assim, a inflação vai ficar por muito tempo muito alta. Entende-se os juros, né? Inflação começando a chegar perto da meta lá em 2025. Então tem um caminho longo aí para ser caminhado, né? E ela ainda fala, serviços ainda continua muito forte, mas perdendo o leve impulso. Quer dizer, o negócio ainda está complicado. Tadinha dela, meu Deus do céu. Tadinha mesmo, é pena. Ô Cabral, você tocou no assunto do PIB, vamos falar de PIB americano? Já quer agora? Porque vou te falar, Deixa eu viu? pegar, a PIB eu não tenho aqui não, o PIB tá aqui. O mercado achava que ia vir 1,8% de alta no PIB, veio 2,4%. E aí, né, deu uma estressadinha no Jerome Powell. Ele falou, ó... Essa informação ele não tinha ontem, né? Ele não tinha ontem, senão ele podia até ter mudado de discurso. Ele podia ter vindo meio Lagarde, assim, sabe? Um Dovish mais ou menos O mercado ali. talvez né? não tivesse gostado tanto, né, do discurso ali, né? No comunicado. Essa foi a coisa boa de ser ontem, hoje o PIB, amanhã o PCI. Vamos ver o que vai acontecer, Tudo né? planejado. O PIB eu só não consigo interpretar uma coisa lá. Eu juro que eu afirmo que eu não sei interpretar um dos dados que saiu. Então, aqui, ó, aumento de PIB. Aí você vai ver o texto deles de divulgação de PIB. Aí eles falam o seguinte, olha, o que foi o aumento do PIB esse TRI foi gastos consumidor. Isso é ruim pra caramba. Mas calma, esse dado vai ser bom, vai ser ruim, mas vai ser bom, tá? Investimento fixo não residencial. Isso também é bom pra caramba. Que investimento fixo é um produto ligado a juros. Porque você não faz um investimento fixo barato. Gasto dos governos estaduais e locais, investimento em estoque privados e gasto do governo federal puxaram para cima. Outra coisa do investimento fixo que chamou muita atenção é aumento de equipamentos e estruturas. O que quer dizer isso? O empresariado está investindo. Então, você vai investir, você, Felipe, você investe num mercado que existe a possibilidade de recessão? Pouco provável. Mas ao ponto para puxar um PIB, é porque o investimento foi grande. Então, assim, isso é o lado bom da história. A economia americana está conseguindo controlar a inflação com literalmente pouso suave. E uma coisa que eu não sei interpretar, que provavelmente vocês dois saibam e me ajudem. Uma das coisas que ajudou a puxar o PIB nesse trimestre nos Estados Unidos foi produtos de propriedade intelectual. O que é isso? Marca e patente? Eu acho que provavelmente o famoso AI, né? Inteligência artificial. Surge, né? Tem que registrar, tem que... Provavelmente tem muita coisa acontecendo no Mas mercado. como isso aumenta PIB? Isso que eu não entendo. Entendeu? Registrar uma marca, como é que isso faz o PIB crescer? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia por onde começar esse discurso. Nenhuma. O dado. Mas aí você assusta. Poxa, o consumidor gastando, investimento aumentando, gasto do governo estaduais e locais aumentando. Do governo federal não foi nem tanto. Aumento de funcionários públicos. Pô, isso vai ser inflacionário. Aí você pega a inflação do PIB. A inflação do PIB veio 1,9% no segundo trimestre. Conta 3,8% no primeiro. Quer dizer, a economia do segundo TRI, ela está mais forte do que o primeiro TRI, porque a economia do primeiro TRI foi de 1%, não foi? A economia do primeiro TRI foi de 2%, a economia no segundo TRI cresceu 2,4%. Só que a inflação, ela caiu de 3,8% para 3 meses, indo para... É tanto dado que eu até me perco visualmente. Indo para 1,9%. Então a notícia no geral não é ruim. A notícia no geral pode ser interpretada o seguinte: estamos tendo pouso suave nos Estados Unidos. A inflação está começando a controlar e a economia está resistente. Aí quando é que ajuda isso tudo? Pega seguro-desemprego hoje lá. Seguro-desemprego hoje, 211, né? 221, se não me engano. 221 mil pessoas seguro-desemprego hoje.
Então, quer dizer, a economia está andando, está forte e aparentemente a inflação está sendo controlada. Amanhã sai quem? PCI. Então, vamos esperar o PCI de amanhã para ver se esse discurso não muda. Se mudar esse discurso, quer dizer que a bolsa vai ficar ruim, tá? Que a economia é forte com inflação maior. Mas vamos esperar os dados de amanhã. Mas, teoricamente, o que me assustou foi isso. Me assustou no sentido... Chamou atenção. Chamou atenção do lado bom, o empresariado investido. Porque o cara investe em fixo, se ele investe em fixo é porque ele está acreditando. Ele não está abrindo uma banca na praça para vender. Não, ele está criando uma indústria. Ele está fazendo um comércio, ele está fazendo coisas grandes. Ele não está lá abrindo a banca, botou 10 copos, um é 8, 2 é 15. Entendeu? Então isso é o lado bom da história, sem causar inflação. Mas só para confirmar que essa segunda contribuição em Business Investment, ele inclui equipamento, a parte, vamos supor, um hardware, estrutura, aí pode ser fibra, rede, enfim, um exemplo, e aí também a propriedade intelectual. Vamos supor assim, lançou um Windows novo, né? Então o Windows novo ele acaba virando um software, acaba virando... Ele é uma propriedade intelectual. Uma propriedade intelectual da Microsoft. E aí com a estouro de vendas... De AI, de inteligência artificial. Então inclui tudo, tanto a parte de hardware como de software, né? Ou seja, de propriedades intelectuais. Entendi. Foi o segundo contribuidor, né? Do PIB. Aí eu não lembro o ranking, mas contribuiu bem. Bastante. Depois do consumo, né? E consumo a gente falou Sim. no portfólio global, que acabamos de gravar. É um dos exemplos do segundo trimestre do McDonald's, né? Acabou de sair. 10% de same-store sales. Como consome, né? O americano. Quase 10%, 9 e pouquinho. Isso é grande parte dos Estados Unidos, né? Então mostra que o consumo das famílias continua muito forte. Same-store sales, sem contar lojas abertas, né? No meio do caminho. Que aí entra acho que talvez o primeiro, né, fator de crescimento do PIB. Então, acho que vai muito em linha com isso, mas é impressionante a parte da tecnologia, né? E aí volta aquele paralelo em relação a S&P 500, né? Como isso impulsiona a economia americana e geração de patrimônio como um todo, né? E que acaba traduzindo em crescimento. Por isso que a gente fala aqui muito de múltiplo alto, de growth implícito, enfim, é PIB, né? Então, contratando o PIB para frente, né? Crescimento para frente. Mas uma questão interessante também, e até da gente falar de previsões, né, que os analistas fazem, até recentemente havia uma perspectiva de que não haveria crescimento nos Estados Unidos, né? Vai ficar zero, vai entrar em recessão, vai ter um crescimento pífio. 2,4% no segundo trimestre é um crescimento importante, perto de uma possibilidade ou uma perspectiva de crescimento zero, né? E aí mostra essa resiliência da economia americana que até contraria a previsão de quem achou que entraria num cenário mais recessivo também, né? É engraçado que a gente falou, se a gente olhar o consenso, as projeções ainda colocam no preço um cenário de recessão, mas eu falei aqui por várias vezes utilizando fontes, né? Uma delas sempre foi o Goldman Sachs, e o Goldman Sachs sempre esteve ali na ponta otimista, falando que não teria recessão, ou a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos seria muito, muito baixa. Então o cenário, né, foi se confirmando, né, que até essa hora está se confirmando, é de um soft landing, de um crescimento muito mais modesto, muito mais moderado. Agora, se a gente olhar para o consenso das projeções dos Estados Unidos, ainda existe uma probabilidade muito alta de recessão. Isso pode ser alguns índices deles, mas isso vai sendo atualizado. Após o número de hoje, com certeza a gente vai ter muita atualização. Vamos ver se amanhã eu trago na nossa sessão de gráficos alguma atualização em relação ao PIB. Só um detalhe, o PIB americano é que nem Peru, dá um cavalo de pau do número pro outro do caramba também, tá? A gente pode estar falando daqui a um mês, mais ou menos, quando sair outra prévia. Daqui a pouco. Pô, veio 2, pouco para vir 1,50, tá? Então, naquele papo, todo esse nosso discurso pode ir pro água abaixo nessas revisões doidas que eles fazem. Então, não é aquele assim, vai mudar marginal. Pode ser que mude marginal, mas eu já vi mudança grande. Então, tomar um pequeno cuidado aí com esse. Vamos ver só o primeiro tri aqui, rapidinho. O primeiro tri da primeira prévia por definitivo. O PIB dos Estados Unidos. Só baixar aqui. Ai, meu Deus, como faz falta o mouse. O primeiro tri
o primeiro número foi 1,1 e o número fechado foi 2. Olha isso. Esse mesmo número, lá do primeiro, esse mesmo dado, que é a primeira prévia do PIB do primeiro trimestre, veio 1,1. E o definitivo, 2. Então, para vocês terem ideia, dobrou, né? Então, tome cuidado que isso pode ter mudanças grandes aí. Então, todo esse nosso discurso pode mudar, mas faz sentido mudar porque eu tenho que trabalhar com dados oficiais. Ó, do quarto trimestre já não mudou tanto, de 2,9 para o primeiro divulgado para 2,6 oficial. O do terceiro, 2,6 para 3,2. Mas do primeiro trimestre desse ano, a mudança foi quase de dobro. Então, só um pequeno cuidado aí, que daqui a um mês a gente pode estar com outra conversa aqui no programa. Mas aí voltando, né? O Powell descartou recessão agora no 2023, né? Isso. Então, mesmo que seja leve, só talvez ano que vem. E aí, essa mudança, cavalo de pau, de repente, Cabral, e também o ser muito data dependente, né? Dependente dos dados, pode mudar a cabeça dele em novembro ou dezembro, que talvez setembro não tenha tanta coisa, né? Os dados de emprego, os dados de inflação, mas olhando para um PIB, por exemplo, trimestral, seria mais para o fim do ano que teria essa possibilidade de mudança de perspectiva do Banco Central americano. Como que você... Perspectiva de quê? De subir mais os juros? De apertar mais. Eu acho pouco provável pra caramba com o discurso dele ontem. Mas se a inflação... Qual o maior medo que a gente pode ter? O maior medo, mentira. Qual um dos grandes medos que nós podemos ter do mercado americano? É se a inflação, se o combustível voltar. Se por acaso lá o PEP chegar, tá muito barato, vou cortar mais 1 milhão, quer dizer, deixa eu mudar meu português. Vou cortar mais Y de produção dia, né? Porque aí não dá para dizer quanto, se 1 milhão faz preço ou não. Então vou cortar mais Y e isso faça preço. Estados Unidos, meu amigo, o cara tá vendo o BMC Estados Unidos, vai lá, o cara do posto aumenta essa droga aí, porque tá aumentando o combustível e o meu preço vai vir mais caro. Não é que nem aqui que Petrobras brinca de aumentar, quer dizer, aumenta ou diminui. Então, uma coisa que tem que ver é o combustível e se essa guerra não acabar, todo aquele discurso de novo de inverno americano, se vai ter gasolina para todo mundo, se vai ter diesel, se vai ter que fazer estoque, toda aquela história de novo que não podemos ter da guerra para final do ano, né? Tem toda a parte de alimento, né? Vamos ver que se não passa os grãos, aí começa a passar é o ninho da vida, né? É o menino que está atualmente, né? É o ninho. Isso aí é um negócio que está preocupando bastante, né? O Banco Central brasileiro já põe isso no comunicado, né? Não, na ata. Na ata. Eu parei para pensar, não, é do texto maior. É o mais longo. É um negócio que está pegando bastante, né? Porque pode mexer muito com os preços, trazer mais inflação. Tudo volta para a inflação, né? A gente comenta, fala, se você aí volta para a inflação. Aí tivesse uma inflação, volta para o juro. Se a gente tivesse uma inflação menor, a gente estava discutindo 2,2, 2,5, 2,3. Mas como está alta, a inflação fazia assim é natural. Mas ela fazendo isso lá embaixo, não muda a Fed. Porque, sabe, aquela marolinha do mar. O problema é que a gente está descendo uma grande onda. E essa grande onda, dependendo do vento, ela volta a subir a onda. Eu não quero onda. Eu quero trabalhar em cima de marola. Subindo, caindo, em cima de marola. Então o problema é esse. Os bancos centrais do mundo estão convergindo a inflação para baixo e do nada ela pode subir, entendeu? Se já estivesse lá embaixo, seria só marolinha do dia a dia, que aí é normal. Tá tosse chata do caramba. Mas enfim. É isso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos agora para um rápido intervalo, a gente vai continuar monitorando todas as informações
que estão saindo aqui no mercado financeiro, e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai repercutir um pouquinho resultados de empresas que estão mexendo com o Ibovespa neste momento, 3 horas e 32 minutos. A gente também vai bater um papo a respeito da divulgação de produção, relatório de produção e vendas da Petrobras. Inclusive, tem uma notícia que saiu agora há pouco, do Itaú BBA, que diz que é possível, que existe essa possibilidade da Petrobras divulgar nova política de dividendos amanhã, na sexta-feira. Os analistas do Itaú BBA estão com essa expectativa. O banco espera que a remuneração aos acionistas fique em linha com as grandes petroleiras pares da estatal. Diz que a petroleira, né, afirmou que até agora não vai mudar, né, fazer tantas mudanças na sua política de remuneração, mas deve trazer essa nova perspectiva amanhã, segundo o próprio Itaú BBA. Bom, a gente vai repercutir essa informação e o relatório da Petrobras daqui a pouquinho. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News. Ao vivo aqui no nosso Market, 3 horas e 36 minutos, monitorando aqui a variação do Ibovespa nessa tarde de quinta-feira. Chegamos aí aos 120.526 pontos, uma queda de 1,66%. E uma questão importante, né? O aprofundado, né? Essa queda de Petrobras no dia de hoje, mais de 4%. Se a gente for pensar em Petri 3, que são as ações ordinárias de Petrobras, caindo quase 5%, 4,9% neste momento. Mas o que acontece com Petrobras que está caindo aí depois de divulgar seu relatório de produção e vendas? Quais foram os fatores que acabaram trazendo, né, essa tônica pessimista da petroleira estatal aqui no Brasil? Marcos Saravari, foi o relatório de produção, foi expectativa de dividendos um pouquinho mais fracos do que a gente tem visto
nos últimos sexta-feira tempos. para decidir dividendos. Provavelmente amanhã, né? eu até estava comentando aqui na passagem de bloco sobre os analistas do Itaú BBA que estimam que amanhã que vai ser divulgada. Mas tem essa perspectiva, né? Só isso, o preço do petróleo está em alta hoje, a Petrobras caindo. Enfim, Marcos Saravalli, gostaria de ouvir a sua opinião aí, o que Lembrando do nosso long short, né? Pode nosso long falar. Short teve gente que já lembrou, me mandou aqui. Qual que é? Tá anotado aí? Me mandaram. Sugestão de long short. Pergunta: será que é o short mais claro da bolsa, Marcos Saravalli? Acho que não. Tem coisas mais claras. Tem ali, mais claras. Sim, quem está no short da Petrobras está tomando calor aí. Lembrando que já tem que descontar o dividendo, mas já voltou, mesmo com o dividendo, já voltou acima de R$30. Hoje que está caindo 4% e está voltando para baixo de 30%. Mas eu volto a dizer, podemos ter anúncio da política de dividendos? Podemos. Mas assim como a gente viu uma mudança radical na governança? Não. Vimos alguma mudança radical na política de investimentos até esse momento? Não. Pelo menos o próximo plano plurianual a gente vai ter mudança radical de investimentos? Não. Dividendos também não vamos ter. Né? Possivelmente que até o CEO, outros executivos estão sinalizando, talvez uma sinalização de adaptação. O que é isso, essa adaptação? Não vai ter corte radical, não vão acabar com a política de dividendos. A gente já deixou aqui várias vezes claro qual que é a política atual, depende dos investimentos. Então, se não muda no investimentos, praticamente você tem que mudar só no percentual quanto você vai distribuir em relação à geração de caixa. E a expectativa é que talvez tenha uma maior retenção do lucro da companhia. Isso pode ser até bom, porque isso também não traz nenhuma preocupação em relação à alavancagem. Lembrando que a distribuição de dividendos também depende da dívida bruta. Então, como ele está falando assim, eu tenho espaço para crescer a dívida bruta? Eu tenho, mas vou continuar respeitando, isso é super importante. Então, se vier essa manutenção desse índice, o mercado deve receber bem. E se tiver redução marginal daquele multiplicador, daquele percentual, pelo contrário, o mercado pode receber bem. O mercado está muito ansioso, porque lembrando, qualquer índice, qualquer percentual que a gente vê, a Petrobras continua sendo uma das maiores pagadoras, né, talvez do mundo, mas com certeza aqui do índice Bovespa, olhando para os últimos 12 meses. E vai continuar sendo, talvez não no mesmo tamanho em termos de dividend yield, mas vai continuar sendo um destaque positivo. Então, de novo, o que pode ter alteração na minha percepção preocupação se tiver mudança no índice de alavancagem ali máximo, que limita a distribuição de dividendos. Isso me preocupa se tiver mudança aí, mas não me preocuparia tanto se tivesse mudança no percentual distribuível em termos da política atual. Detalhe, PetroN e PN são os mesmos vendedores grandes. Gringo. Eles. O BS, Morgan Gold e Merrill Lynch, na ON. E o volume? Como é que está o volume? O volume está grande pra caramba. O volume da ON está 387 milhões e da PN quase 2 bi, 1 bi 940 agora. Aí... Vendedor da Petrobras PN. Peraí que mudou aqui o negócio. Ai, mouse, cadê você? O BS, Goldman, Merrill Lynch e Citi. Então, o gringo está vendendo forte Petro. Isso pode ser um pouco de realização de lucro também. Não esqueça que a gente mostrou o gráfico semana passada, retrasado, que ganharam uma grana em Petro. Vale, eles estão tomando fumo. Né? Ganharam uma grana em Petro. Então, pode ser um pouco de realização. Eles estão entrando grande no Brasil. Eles entraram em 5 pregões aí com quase 3 bi. Então, isso pode ser realização. Vamos ver se não é tendência. O que assusta é o volume, 1 bi 950. O volume do índice está na casa de 10 bi, é isso? Ai, caramba. Aqui. Ibov. O Ibov, nesse momento, está com volume registrado de 12.331. Só a Petro é mais de 10% desse volume. A Petro está com 1.900 e alguma coisa. Então, o volume é considerável para a Petrobras. Com destaque de gringo. E com o XP comprando que nem como se não tivesse amanhã. A XP, mas ela é muito compradora. Se os gringos estão dividindo entre eles a venda. O cara está atuando em mais de uma ponta. A XP comprou 209 milhões de Petrobras PN hoje. Ela comprou mais de 10% do volume do dia. O preço médio dela está um pouquinho alto, 30,21.
que ela comprou muito até 11 horas da manhã. Até 11 horas da manhã só devia ser boletão assim, raspa. A ordem devia ser essa no ouvido do cara lá da corretora. Como é que tá? Raspa, raspa, raspa. Que ela, até 11 horas da manhã, acho que ela comprou quase a metade do que ela comprou o dia inteiro. Então, gringo saindo. Petra, gringo saindo. A Vale tá mesclado, tem vendedor e tem comprador. Então, a Vale tá meio zerada de gringo hoje. Teoricamente, por esse movimento, o gringo comprou muito. Quando você comentou ali na semana passada, se não me engano, aí tá vendendo agora, já fez o lucro. Pode ser realização. Vamos ver os próximos dias como é que fica. Mas a mensagem inicial pode ser uma realização. Só que uma realização meio forte, 4,40 de queda. É forte. Então assim, mas vamos esperar mais alguns dias. Já, por exemplo, é tendência do mercado? Não, porque na Vale eles estão de boa. Então o problema não é Brasil. O negócio está na Petro. O problema é a ansiedade com essa política de dividendos. Amanhã, né? O que pode vir? E se pode, não sei se tem como adiar a reunião, tipo alguém pedir vista ao processo. Não, é sério, eu não sei como é que funciona no caso da Petro. Ou se amanhã já sai alguma coisa, se é o primeiro a conversa. Às vezes é um primeiro papo ainda. Não, vamos começar a conversar. Como ela é SA de capital aberto, ela divulga ao público. Ou se amanhã já se bate o martelo, eu não sei. Eu juro que eu não sei. A preocupação em relação, como é uma reunião que tem pessoas sempre envolvidas, né? Alguns saberem antes do que os outros, sempre tem essa preocupação. Mas para mim o natural seria melhor divulgar junto com a publicação dos resultados, né? Sim. Mas provavelmente a princípio vai sair mais cedo, vai sair amanhã. Tudo o mais constante. Senhor, finalizamos Petrobras então. Eu quero passar para uma próxima empresa. E aí é um movimento interessante, né? Que a Gol divulgou resultado hoje cedo, antes da abertura do mercado, inclusive, mostrando que reverteu o prejuízo, né, no segundo trimestre, passou a dar lucro, teve uma movimentação até interessante no começo do pregão, chegou a subir 5%, e agora é a segunda empresa que mais cai no pregão, também caindo quase 5%, 4,76% agora. Que movimento é esse, Saravalli? Que desânimo é esse que os investidores tiveram com o resultado da Gol, consequentemente com a Azul também, que fez um mesmo movimento, igualzinho, né? Subiu e depois caiu. Complementando a pergunta dele, eu não consigo responder da Gol, só tenho dúvidas. Gringo também na ponta vendedora disparado de Gol hoje. Volume muito menor, 17 milhões, 15, mas os 5 maiores vendedores são gringos. É o famoso pousos e decolagens, né? Esse é o... Mas impressionante, né, o movimento. Eu acreditava também nos primeiros minutos ali da abertura do pregão que ia ter uma alta muito forte na Gol, particularmente a Azul acompanhar, acabou não predominando. O que aconteceu, basicamente? A gente tem um lado do copo meio cheio, foi até palavras da própria Gol. Foi o melhor segundo trimestre em alguns indicadores da história da companhia, em termos de receita, enfim. O lucro operacional melhora bastante quando a gente compara o segundo trimestre de 22. Muita gente fala assim, mas não dá para comparar com 22, tem que comparar com 19, 18, antes da pandemia. Esse é o lado do copo meio cheio. Então, tivemos expansão de receita, de margens, e a companhia reforçou o guidance para esse ano. Tivemos pouquíssimas mudanças, acho que só a margem EBITDA que melhorou um pouquinho, ou seja, o que ela esperava para o ano, agora revisa no meio do ano. Mas manteve praticamente as mesmas expectativas para 2023. Vai ser um ano bom de expansão de receita. E aí até a gente fala muito aqui de inflação. As companhias aéreas, elas são muito hábeis de repassar preço, de precificar, e isso está no resultado. Então, ela está conseguindo trazer melhor receita e melhores margens. Agora, a verdade, no lado do copo meio negativo, meio vazio, é a questão da queima de caixa. As companhias diminuiu muito. Então, na minha visão, não precisa, acho que o cenário base é quase zero, essas companhias, a Gol particularmente, precisar de um aumento de capital, não vejo essa questão, mas ainda continua queimando caixa, né? Em termos de fluxo de caixa operacional, menos os demais fluxos de caixa de investimento, ela continua ainda reduzindo o seu tamanho do caixa. Então, tudo mais constante, mesmo com essa melhora muito grande, né? Então, sempre aquela pergunta, vamos continuar com esse volume expressivo? Todos os indicadores foram favoráveis de uma forma geral, né?
Então, tirando alguns que são menos dentro do controle da companhia, como combustível, né? Mas preços de passagens, utilização da capacidade, custo por assento, outros fatores financeiros, todos eles foram favoráveis. Então, a preocupação é, se a gente tiver um segundo semestre talvez um pouquinho menos favorável, por exemplo, o petróleo um pouquinho mais alto, custo de combustível um pouco mais alto, quanto que essas companhias vão queimar de caixa? Então, talvez tenha sido essa leitura para a parte da tarde. Mas eu acho que a gente tem muito mais notícia boa, positiva, para a Gol e, consequentemente, para a Azul, diferentemente do que a gente viu em 2021, 2022, né, com queima de caixa muito grande. As companhias continuam queimando caixa no net, mas uma posição bem menor e o operacional está crescendo bem, né, a geração de caixa operacional. Então, mas é surpreendente o movimento, como o Cabral falou, né? Parece que alguém ligou lá e falou, tá subindo 5, beleza, então zero, né? Que eu tô vazando de companhia aérea. Deixa eu tirar uma dúvida. A companhia aérea tem muito efeito cambial. Tem. O dólar médio do segundo TRI foi menor do que o dólar médio do primeiro TRI. Foi. Por que eu estou considerando médio? Porque você vai viaja em janeiro, fevereiro, março, abril, não viaja só 30 de março nem 30 de junho. Então essa valorização do real do primeiro para o segundo TRI é bom ou ruim para o balanço? Ele acaba sendo bom para o operacional, para a operação da companhia. Se a gente pegar, por exemplo, combustível que é dolarizado, acaba se traduzindo com um preço de combustível mais baixo para eles, traduzindo para reais. Então, quanto desse resultado foi câmbio? Entendeu minha pergunta? Sim. Porque às vezes, veio bom, mas foi o dólar, não foi a eficiência da empresa. Eu não acompanho a empresa para discutir, é dúvida mesmo. O quanto isso é câmbio? Provavelmente uma parte relevante, mas é difícil de ter essa métrica de quanto que é câmbio no caminho. Não é câmbio, tipo assim, porque, não é o número, 312 contra 180, mas é uma parte considerável desse resultado pode ter sido câmbio? É uma parte considerável, sim, porque vamos pegar o seguinte, as companhias também fazem proteção de petróleo, de querosene de aviação, outras proteções, né? Não deixa o balanço extremamente solto. Mas isso está sendo favorável para a expansão de margens, né? Então, quanto menos esse custo agora de combustível, melhor para margens. Então, uma parte relevante talvez da expansão, uma parte significativa da expansão de margens pode ter sido significado pelo câmbio, sim, no lado operacional. Custo, como eu falei para vocês, parece que os dados estão alinhados, né? Então, câmbio menor, mais baixo é bom para querosene de aviação em reais, mais barato. Entendi. Agora, a única coisa que eu falo para não exagerar no câmbio é a questão do lucro, né? Que a gente fala assim, mas a Gol reverteu o prejuízo e agora tem lucro. Aí a parte do câmbio, mas no financeiro. Aí o financeiro é um botão no último dia do trimestre, né? Então, você fala qual foi o câmbio no último dia do trimestre, aí você vai entender que parece que ela deu lucro, né? Mas é um lucro contábil, né? É um lucro em reais. Não tem, uma vez eu estava dando aula lá onde é que a gente se conheceu, naquele curso da CVM. E tinha um pessoal debatendo que o Banco Central divulga o dólar médio contábil para botar no balanço trimestral e anual. Acho que só se E for, eu até vi o número. Falava, vai nesse endereço aqui do BC. Daí eu fui lá no site do Banco Central, tava o número lá. Eles divulgam um tempão isso. Só se for operacional. A parte financeira é chegar no último dia do balanço. Ver do quanto tri, deve. Deu 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares agora é 300 milhões de reais, antes era 350. Então ganhou 50 milhões. Mas o lado operacional, acho que cada companhia, cada setor tem um fluxo diferente. Entendi. Não, porque eu nunca tinha ouvido falar disso e depois eu também nunca mais acompanhei esse número. Foi numa daquelas aulas que a gente conheceu no evento da CVM, que é um curso que professores dão aula para professores. Então o objetivo é fomentar mercado financeiro Brasil afora. Então, professores de faculdade e escola vêm para dentro de sala, numa semana de curso, depois a gente distribui material, tudo, para eles repassarem para outros cursos. Foi quando eu conheci Saravale, deve ter uns 10 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Eu sempre vou lá representando a APIMEC, a Associação dos Analistas. Maravilha. Só lembrando que o resultado da Azul vai ser no dia 10 de agosto, tá? Não é tão próximo quanto o da Gol, que saiu hoje, mas... 23 dias. Mas daqui a alguns diazinhos aí... Não, 13 dias. 13, eu botei 27 para 40. 13 dias. 14, né? Porque tem... 31, tem tá 31. certo.
Mas enfim, vamos ficar monitorando, Saravalli, para saber se concretiza essa avaliação que você fez. Aí o que eu acho que deveria acontecer é talvez não só os analistas sell-side, os analistas que recomendam ações, enfim, análise de ações, mas também ter uma reavaliação das agências de risco em relação às companhias aéreas. Porque quando a gente estava 6 meses atrás, a gente estava falando que essas companhias, todas elas iam quebrar, né? Ou ia precisar de um novo aumento de capital. Então, elas estão queimando caixa, estão consumindo, mas longe disso, nenhuma companhia fala no cenário, vou precisar recorrer ao mercado de capitais, alguma emissão extraordinária, como foi ali na pandemia, como foram nos últimos 2, 3 anos. Então, a percepção de risco para essas empresas também diminuiu. Eu não vi ainda muita reavaliação depois desse resultado, né? Particularmente da Gol. Mas impressionante o movimento, né, de volatilidade nos papéis. É característico dos papéis, sim, né? Mas subir 5 num dia na abertura e cair 5 depois na parte da tarde é realmente surpreendente, né? Quanto que está? Como é que está a Gol hoje? Surpreendente, estava caindo 4 e pouco. 4,50 agora. Imagina, Azul 3,20. 10% num dia 10%. Sobe 5, cai 5, já viu. Senhores, estamos na reta final aqui. Pedir considerações finais. Alexandre Cabral, 1 minutinho para fazer suas considerações finais desta quinta-feira, 27 de julho. PIB americano veio forte, mas um forte bom porque não pressionou a inflação desse PIB divulgado. Vamos esperar a inflação de amanhã para confirmar ou não a história. Para mim, Estados Unidos parou os juros, mas vai ficar alto durante um bom tempo. Então, resumidamente, esse gringo vindo para nossa NTNF, comprando 1 bi e pouco, para F é um bom volume, tá? Então, um total de 2.900 vendido hoje. Marcos Saravalli, 1 minutinho aí para você fazer as suas considerações finais. Perguntaram sobre o long short, né, de Petrobras contra outras empresas do setor. Eu sou favorável, né? Não é um long short tão óbvio assim e nem todos conseguem fazer. É difícil um grande adicional conseguir fazer. Mas eu ainda defendo o long short inverso, né? O long short que a gente já citou aqui algumas semanas atrás, que é Vale contra Petrobras. Hoje está dando lucro, está dando aí quase 3% de lucro nesse long short. Então fica essa provocação aqui, para quem está olhando Petrobras, pode ser até uma provocação também, né? O gringo começar a olhar um pouco dessa troca aí, né? Sair um pouco de Petro e olhar Vale ou outros setores. Vamos ver, né? Por enquanto está dando lucro, mas essa boca de jacaré está muito grande nesses últimos meses, né? A Petro andou muito e a Vale ficou parando. Fechou. Perfeito, senhores. Valeu. Então estaremos juntos amanhã novamente. Até amanhã. E o marketing vai ficando por aqui. Só uma última informação antes da gente terminar o nosso BMC Market, porque a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está discutindo a criação do orçamento para o ano que vem, com o ministro Fernando Haddad, prevê um corte aí de 2 bilhões e 600 milhões de reais em gastos da Fazenda. A ministra Simone Tebet está trazendo essa perspectiva aí nessa construção da lei orçamentária para o ano que vem. E claro que a gente vai trazer mais informações e mais discussões a respeito desse orçamento ao longo da nossa programação. Obrigado pela audiência, até amanhã, forte abraço, tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor.